Bom, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal da Care. Eu sou Conrado Lima, CFA, fundador da Care Multifamily Office, e hoje a gente vai falar sobre a nossa carta mensal. Bom, vamos começar agora pelo cenário externo, né? A gente sabe que passado aí, já está praticamente no final do mês de novembro, mas vamos elencar algumas coisas que aconteceram no mês de outubro. Então a gente sabe que a gente teve aí, mais uma vez, né, uma preocupação quando a gente fala da economia global, uma preocupação principalmente no tocante a crescimento. A gente sabe que a gente tem aí uma divergência, né, tanto entre Estados Unidos e o resto do mundo, bem ou mal o motor do mundo ainda continua sendo os Estados Unidos. A gente tem, né, um mês de outubro, né, Estados Unidos com números relativamente mais fortes, tanto no mercado de trabalho e atividade. O Fed, a gente sabe que ele reduziu nas últimas 2 semanas, né, a taxa de juros em 25 bases só, perdão. Tinha uma preocupação por parte de alguns agentes de mercado que ele teria que ter uma conduta um pouco mais agressiva em redução à condução da política monetária, mas a gente sabe que por conta do mandato do Fed, né, onde ele olha tanto inflação quanto o nível de atividade, com os últimos números de atividade vindo um pouco mais fortes, ele acabou efetuando um ajuste de uma magnitude menor. Tá? Contraponto aos Estados Unidos. Então a gente tem China. A gente sabe que a gente está passando por uma transição de uma economia voltada para o mercado externo, com foco agora no mercado interno, tem algumas preocupações, principalmente no setor imobiliário. Então a gente sabe que possivelmente a gente pode ter alguma preocupação via o canal de crédito lá, mas por um outro lado também a gente tem aí o Banco Central chinês fazendo intervenções no mercado com pacotes de estímulos. Então a gente teve uma, digamos assim, uma sobrevida, principalmente no mercado acionário local, onde a gente teve um desempenho muito bom nos últimos 2 meses, mas ainda tem certas questões, né? O quão incrível e quão possível é a continuidade do crescimento econômico chinês. A Europa, a gente tem uma situação um pouco mais complicada, né? Porque a previsão do PIB para 2024 na zona do euro está por volta de 0,7. A gente tem aí, bem ou mal, tanto inflação e expectativas relativamente contidas, em torno de 2%, e o Banco Central Europeu deve manter uma política monetária um pouco mais frouxa, né, sinalizando mais cortes para o ano de 2024. E agora falando já um pouco de Brasil. Né? Brasil, a gente tem uma dinâmica que a gente sabe que a gente teve uma depreciação cambial relativamente relevante esse ano, quase da ordem de 20%. Basicamente, isso veio através de 2 canais. O externo, que é o dólar mais forte, e aqui a gente tem advogado que o dólar vai ficar mais forte por N motivos. A gente ainda tem uma tese que o mundo vai ficar mais inflacionário, sobretudo agora com a eleição do Trump. Então, a gente sabe que, principalmente pela parte fiscal e com o Congresso de maioria republicana, vai ficar mais fácil para o Trump colocar em prática um aumento substantivo de gasto, e isso vai fazer com que você tenha uma pressão na curva de juros futura. Eventualmente, isso vai colaborar também para que o Fed tenha uma postura um pouco mais conservadora. Eu, pessoalmente, vislumbro aí uma taxa de juros nos Estados Unidos, o Fed Funds, por volta de 3,5%, 4%. Eu não acho que vai cair muito mais dos níveis que está, né? Então, tinha gente advogando para que a taxa de juros voltasse para 2,5%. Eu acho isso relativamente improvável. Até isso vale em outro vídeo. A gente está num mundo onde a gente tem uma inflação estruturalmente num nível mais elevado. Então, isso vai ajudar com que o dólar, de uma maneira geral, ele fique mais forte, tá, pessoal? Então, esse foi um dos canais de transmissão que explica por que o dólar está tão depreciado esse ano. Se a gente pegar outras moedas como o peso mexicano, está depreciando quase na mesma magnitude. Latam, de uma maneira geral, tem piorado. México, a gente teve um governo mais voltado para a esquerda eleito. A gente sabe que a gente está sofrendo também questões parecidas em Colômbia. E, não obstante, já falando aqui da parte local, a gente sabe que a gente tem pressões também do ponto de vista fiscal, e isso tem feito com que no balanço de risco tenha tido uma piora relativamente substantiva, ainda que num primeiro momento
ainda de uma forma marginal, mas como eu falo, a gente está com uma fotografia ruim e que o filme que a gente está vendo na ótica fiscal tem espaço aí para dar ainda uma boa piorada, e isso se traduz em aumento de prêmio de risco. Aumentando o prêmio de risco, a gente certamente vai ter um câmbio mais desvalorizado, porque um dos principais canais de deterioração da parte fiscal é a inflação, né? Então, isso tem impacto no câmbio. A contrapartida disso é que, bem ou mal, aquilo que eu falo, né, do ponto de vista institucional e do ponto de vista também prático, a gente não tem um problema em balanço de pagamentos da mesma magnitude que a Argentina tem hoje, ou propriamente a Turquia, né? Nesses dois lugares, quando a gente teve uma impressão maciça de dinheiro, né, então a gente teve para fechar as contas públicas, né, então o default veio através de uma monetização da dívida, então a inflação acabou sendo o principal driver aí de default, digamos assim, né, então o governo ele não dá default, mas simplesmente ele tem um impacto, um imposto inflacionário extremamente alto. Isso se traduz numa deterioração da taxa de câmbio. Por mais que a gente tenha essas medidas agora do Milei, visando a corte de gastos, o câmbio lá está um pouco mais estabilizado, mas o link que eu quero fazer é que aqui no Brasil, bem ou mal, a gente tem um Banco Central, né? Eu não vou entrar também, um outro ponto que é legal a gente explicar, né? O que é inflação, né? Se é tão somente os índices que a gente observa, ou também a expansão da base monetária. Então, quando a gente fala em termos de expansão da base monetária, a gente acaba tendo um número efetivamente maior. Mas o ponto que eu quero dizer é: o Banco Central tem agido para combater a inflação, está tendo uma postura extremamente, até que me surpreendeu, né? Já passado aqui a ata, provavelmente ele deve endurecer e, ao invés de aumentar em 0,5% a taxa de juros, que é o que ele fez esse mês, provavelmente ele vai aumentar o tamanho e o aumento da taxa de juros para 75 vezes já na próxima reunião, né? Então, a gente tem aí um Banco Central cada vez mais duro combatendo a inflação. E aí, terminando, né, a gente sabe que essa dinâmica fiscal impacta câmbio, impactando o câmbio, a gente tem uma inflação pior, e com a inflação pior, a gente vai ter uma dinâmica de política monetária mais rígida. Então, a gente sabe que a gente está caminhando aí para o primeiro semestre de 2025 uma taxa de juros por volta de 14%, 14,25%. Então, esse é o pano de fundo macro, de uma forma extremamente resumida, tanto local quanto global. Agora, vamos falar realmente o que fez que a nossa carteira aí rendesse no mês de outubro 2,10%, contra um CDI aí gerando um alfa acima de CDI 0,93%. A gente está com o portfólio rendendo 13% no ano até outubro, o que está gerando aí um alfa de 400 bases ou 4% a mais do que está dando o CDI. Então, como eu disse que a gente está num mundo mais inflacionário, né? Então, boa parte da nossa alocação ainda segue em pós-fixado. A gente tem também parte disso em juros reais. A gente sabe que o juro subiu, o juro futuro, né? Tanto o juro à vista ou o juro futuro subiram. E quando a taxa de juros futura sobe, se você tem um investimento, né, quer seja ele ligado à inflação ou pré-fixado, o valor presente desses investimentos cai, e isso faz com que você tenha um prejuízo, ou um mark-to-market, ainda que momentâneo, porque você ainda não está realizando. Mas na hora que você vai analisar os seus rendimentos, você vai ver que está tendo um impacto negativo, porque a taxa de juros está subindo, né? Ainda assim, qual que é o objetivo da nossa alocação? É saber como que a gente toma risco de uma forma inteligente, onde a gente maximiza cada unidade de retorno por unidade de risco que a gente toma. E aqui a gente tem todas as ferramentas, o track record que a gente fala, e principalmente a experiência aí de mais de 25 anos de mercado financeiro, de mesa de operação, de trading, de asset management, e a gente entrega esse valor para os nossos clientes, sabendo colocar isso de uma forma muito eficiente, que efetivamente vai entregar resultado para vocês, tá? Então,
Dado que a gente tem essa tese de investimento inflacionário, a gente segue comprado em ouro. O ouro está tendo uma performance estelar esse ano, né? Então, quando a gente olha aqui até o final de outubro, o ouro está com 32% de alta. Eu sei que existe uma preocupação muito grande, né? Poxa, mas será que não vai voltar em algum momento o ouro, tudo? Pode ser, mas a gente teria que ter um movimento de política monetária extremamente alto e a gente sabe que a gente teve uma impressão maciça de dinheiro no mundo desenvolvido e esse é o motivo pelo qual acaba tornando o ouro mais caro. A gente tem também uma tese de investimento ainda muito fundamentada em blockchain, né? Então, eu acredito que é uma classe de ativos que ela vai estar ainda performando muito. Tem uma convexidade positiva muito grande ainda no investimento em blockchain, e aí quando eu falo que não é só Bitcoin, né? A gente tem todo um ecossistema que gravita em torno dessa classe de ativos, mas a gente sabe que boa parte disso, 66% ou 70% disso é Bitcoin. E também a gente ainda tem uma relativa confiança que os Estados Unidos ainda devem seguir crescendo, bem ou mal. O Fed conseguiu aí efetuar o pouso suave da economia. Pode ser que tenha mais volatilidade no mercado acionário, a gente sabe que o valuation ainda está relativamente caro por N motivos, até a gente sabe que inteligência artificial, né, e a resiliência da economia americana contribuíram para que os Estados Unidos fossem um sorvedouro de investimentos em relação ao resto do mundo, e isso explica também esse desempenho aí espetacular, tanto do S&P quanto do Nasdaq, nesse ano de 2024, e mesmo com esse nível de juros nominais e reais nos Estados Unidos mais alto, dado o que a expectativa que a gente tinha de crescimento, né, a gente sabe aquela equação, né, então na hora que a gente vai analisar o preço de uma ação, a gente sabe que ela é caracterizada principalmente por conta de dois fatores, tanto taxa de juros e crescimento, e o fator de crescimento acabou se colocando de uma forma mais preponderante ao aumento de taxa de juros lá fora. Então a gente sai com essa tese de investimento muito fundamentada, tanto em ouro, blockchain e bolsa americana. Contraponto, como eu já disse antes, boa parte da nossa alocação ainda é em CDI, porque a gente acha que ainda tem espaço para que o Banco Central entregue o que está colocado no mercado, que é esse orçamento que está sendo falado aí de 14,25% até o primeiro semestre de 2025. Além disso, a gente acredita também que taxa, por mais que tenha esse MTM, ou esse efeito negativo, digamos assim, com o aumento de taxa de juros futura, para os títulos ligados à inflação, a gente acredita que para o médio e para o longo prazo, você aplicar em juros reais por volta de 7%, ainda vão ser extremamente positivos para a performance da carteira, né? E o que daria para complementar que a gente ainda está no mundo de certa tensão geopolítica, provavelmente com a eleição do Trump, né? A gente vai ter agora uma definição de como vai ser Rússia e Ucrânia. A gente está com alguns ruídos ainda. O Biden acabou de falar que a Ucrânia vai poder lançar mísseis de longo alcance, porque a Ucrânia conseguiu pegar parte do território russo mesmo, então isso seria uma forma de defender as tropas lá. O que eu quero dizer, na verdade, é que com a eleição do Trump a gente vai ter muito provavelmente uma definição do que vai acontecer lá e também toda essa crise no Oriente Médio que aconteceu com aquela invasão do Hamas lá em outubro de 2023, e isso vai fazer com que a gente tenha uma distensão do que está acontecendo do ponto de vista geopolítico. O único senão é que, com o Trump sendo mais enfático em proteger os interesses americanos, a gente vai ter mais ruído em relação a tarifas ou mais ruído em relação à condução comercial, digamos assim. Por mais que a fervura geopolítica diminua, a gente vai ter um recrudescimento dessas tensões comerciais e isso pode trazer uma certa volatilidade para o mercado acionário americano já no ano de 2025, isso é algo que a gente vai monitorar. E para finalizar, como sempre, a gente sempre vai
ter uma alocação de uma maneira prudente, de uma maneira onde a gente vai tomar risco de uma forma inteligente e, sobretudo, fazer com que cada unidade de risco seja efetivamente compensada por uma maneira eficiente de alocação de capital, instrumentos líquidos. A gente aqui sempre se preocupa em utilizar os instrumentos que a gente tem na casa, que são, sobretudo, os ETFs, que têm liquidez, baixo custo e são principalmente eficientes do ponto de vista fiscal. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer para hoje. A gente segue aí relativamente confiante nas nossas alocações. Vale lembrar que Bolsa Brasil a gente não tem nada desde maio desse ano e eu acredito que ela ainda deva underperformar em relação ao resto da classe de ativos que a gente tem hoje alocados. E vejo vocês no próximo vídeo e lembrando segue a gente, se inscreve aqui no canal, segue a gente nas redes sociais, Instagram e nas outras plataformas e aguardo você no próximo vídeo e aqui embaixo também na descrição tem o link para o nosso curso e para a nossa comunidade. A gente espera você lá. Até mais, take care!